E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Romero, sou aqui o proprietário do orquidário e eu tô hoje aqui para mostrar para vocês um pouco mais sobre os toquinhos ou os tocões, como que a gente planta aqui no orquidário e as vantagens e assim as desvantagens dos toquinhos para se plantar as orquídeas. Geralmente eu uso todo tipo de toquinho, isso dá uma ajuda. E se as pessoas quiserem depois, elas podem plantar no cachepô usando aí o plantio acoplado. Mas eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês um pouco mais do nosso trabalho e quais são as vantagens aí dos toquinhos para que você possa estar aí decidindo aonde você quer plantar suas orquídeas. Bom, como eu falei para vocês, plantar orquídeas nos toquinhos é bastante simples, bastante fácil. Eu aqui uso todo tipo de toquinho, todo tamanho. A madeira que eu uso aqui é apenas sanção do campo. Tudo que vocês estão vendo aqui é sanção do campo. Não uso praticamente outra madeira. Mas os tamanhos são variados. São aí de acordo com o tipo de planta, de acordo com o plantio que eu quero fazer. Por exemplo, as plantas menores eu uso o toquinho de 10 centímetros e as plantas um pouco maiores eu uso o toquinho de 20 centímetros. O que dá um resultado aí bastante bacana, bastante legal. E eu tenho aqui também outros tocões, já tocos bem mais grossos, com as orquídeas aí bem mais desenvolvida, um pouco mais detalhes, que não vou mais replantar essas orquídeas em outro lugar. E esses tocos aqui eles devem durar algo aí em torno de 5, 10, 20 anos tranquilamente. A grande vantagem desse tipo de plantio é que nos cachepôs, enquanto elas fazem o plantio aí acoplado, os cachepôs duram aí em torno de 3 a 4 anos no máximo. Já os toquinhos, dependendo do tipo de toquinho, você pode simplesmente acoplar ele aí numa jangadinha, pode colocar ele num cachepô e ele não vai ter dificuldade nenhuma com relação a isso. Uma das desvantagens dos toquinhos é com relação à rega. É preciso ter um pouco mais de rega. A rega aí ela é bem intensa, porque os toquinhos eles secam muito e em tempos de seca os toquinhos eles acabam secando muito. Só que a grande vantagem é que ele não tem local para parasitas, não tem local para insetos. Fica fácil de você vistoriar, fica fácil de você ver também aí as raízes se alastrando, ver as raízes se desenvolvendo, enquanto nos cachepôs às vezes você não vê aí raízes. Então essa é a grande vantagem, enquanto também você não precisa de nenhum tipo de substrato para plantar nos toquinhos. Pegou o toquinho, plantou, tá pronto, tá feito, você não precisa mais trabalho. Enquanto no cachepô você precisa de algum tipo de substrato para poder plantar suas orquídeas, e às vezes isso é um pouco caro, um pouco difícil de se conseguir, mas basicamente essas são as diferenças. As orquídeas elas adoram os toquinhos, elas adoram ter as raízes expostas. Para quem acha que não é verdade, tá aí o resultado nosso. Essas aqui elas foram plantadas dia 23/9 e nós estamos aqui no mês 10, no 29/10, já praticamente um mês que foi plantada, e elas estão aí com muitas raízes, bastante raízes se desenvolvendo. E assim, tem muitos resultados aqui para mostrar para vocês. E se eu fosse mostrar um resultado por um, eu passaria o dia todo aqui mostrando para vocês. Mas basicamente essas são as vantagens aí dos toquinhos. Não se usa substrato, não tem acúmulo de parasitas, só que a desvantagem dele é que você precisa regar um pouco mais. No início, quando eu comecei a cultivar, eu tive uma grande dificuldade também com relação aos vasinhos. Os vasinhos eu preciso importar, não se tem nada aqui na minha cidade. E a grande desvantagem é que toda vez que eu vou plantar uma orquídea eu preciso de ter aí os vasinhos já comprado. Por isso eu resolvi então usar aqui os toquinhos. E podem ver, os primeiros toquinhos que eu fiz, eu usei aqui um sistema de fixação com grampo. Isso não foi muito legal. E além disso eu usava qualquer tamanho de toquinho. Agora eu estou usando apenas um tamanho.
E fiz aqui um sistema um pouco diferente. Eu faço um furinho com um broca 2 mm e uso o arame número 14. E ele se encaixa muito bem. Faço uma voltinha nele ali. Não uso nenhum tipo de grampo, nenhum tipo de fixação. E ele se agarra muito bem. Além disso, com a força, ela não solta. Isso porque faz um contrapeso. E isso faz com que o ganchinho não saia. Dificilmente sai esse ganchinho e nunca me aconteceu deles ficarem caindo os ganchinhos. Então essa é uma das vantagens. Outro tipo de que eu faço também aqui é ele enroladinho, já com um arame um pouco mais fino, mas também é o ganchinho que a gente tem aqui para plantar as orquídeas. São coisas assim bem fáceis de fazer, bastante prático, e eles se dão muito bem. Eu vou lhe mostrar os outros para vocês, só para a gente comparar os toquinhos dos tocões. Com relação aos tocões, eu comecei a fazer esse tipo de tocão aqui. Ele é um pouco mais côncavo, deu um estilo assim bem interessante. Com isso eu fiz a amarrada dela aqui, ficou muito interessante mesmo. Porém o Sansão do Campo ele tem o risco de rachar muito, então por isso às vezes ele pode ser que ele venha a rachar, e alguns deles eu coloquei um reforço. Ele funcionou muito bem. Vou mostrar para vocês os outros aqui. Agora eu estou usando esse estilo aqui. Nesse estilo eu fiz um tipo de um gancho. Aqui eu fiz um tipo de grampo para colocar ele e o furo para fixar ele. Ficou muito bem, mas muito bem mesmo. Então já tenho vários tocões aqui já disponíveis, de várias espessuras, de vários tamanhos, já disponíveis pronto para plantar. Alguns outros eu coloquei aqui o reforço para que ele não venha a rachar, e se ele vier a rachar ele não tenha o risco de perder. Então estou plantando todas as minhas aqui em tocões, já está ficando muito interessante. Já tenho muitas plantas aqui nos tocões já plantadas ali. Tem muitas plantas ali dentro plantadas nos tocões. Conforme vocês podem ver, elas se dão muito bem aí nos tocões. Não precisa de nenhum tipo de substrato, não precisa de nada. A única coisa que eu coloco ali é um pouco aí de esfagno para dar uma melhorada. E podem ver, elas se dão muito bem, mas muito bem nos tocões mesmo. Então aí bem interessante, formando muitas raízes. Então assim, não estou tendo dificuldade com elas, e as raízes estão ali, estão se desenvolvendo, crescendo, tá muito bem, mas muito bem mesmo. Então aqui todo o meu orquidário, metade dele já está praticamente nos tocos e outra metade nos cachepôs, até porque para a gente ter aí uma diferença, as pessoas às vezes gostam nos cachepôs, outras gostam nos tocos, e nos toquinhos elas saem mais barato, o que facilita também o nosso trabalho e que também facilita também a compra dos clientes que não querem pagar tão caro. Se fosse aí nos cachepôs, todas elas ficariam um pouco mais caro. Nos vasinhos eu teria o problema da logística. Além disso eu teria o problema também com o substrato, todo o substrato que eu teria que conseguir. Mas é basicamente isso, espero que tenham gostado. E se gostou, deixa aquele like, valeu e até a próxima. The